Hoje tem algumas pessoas aqui. Eu vim mais tarde hoje. Eu achei que não iria dar pra vir. Pensei que ia chover horrores. Ontem à noite mesmo parecia o fim do mundo. De chuva. E quando eu tava voltando de um evento, eu acabei me prejudicando. Eu vi um ponto de alagamento quando eu tava voltando e eu tava de moto e eu achei que iria dar pra passar, né? Mas aí a minha moto é uma scooter, ela não, o escape dela não é tão alto e eu acabei passando por um buraco, num trecho que estava alagado. Aí entrou água, né? Ela desligou sozinha. Aí foi na hora que bateu um desespero. Meu Deus, acho que eu perdi minha moto, ou sei lá. O que é que eu vou fazer agora? No mesmo segundo, eu acredito, eu desliguei ela na chave. E quando eu vi que ela tava, antes dela desligar, né? Eu vi que ela tava falhando. Eu fui encostando ela assim num batente alto. Porque as casas desse local por onde eu passei já colocam suas calçadas altas, já colocam um batente alto na frente da casa para a água não entrar, porque já é conhecido, eles sabem, né, que ali é um ponto que alaga. Então coloquei o meu pé nesse batente e fiquei segurando a moto, coloquei, né, o pé no batente, sentada ainda na moto, mas os carros que vinham passando, ou motos mais altas, ficavam jogando água na minha moto. Ela não caiu, mas aí eu tive que sair da moto, né? Então eu fiquei com o pé de um lado e com o braço assim esticado, segurando a moto do outro lado. E eu preocupada. Então na frente da casa que eu parei, Deus foi tão bom que tinha uma família na frente da casa. Tinha uma família no terraço da casa. Só tinha essa família no terraço da casa, não tinha mais ninguém na rua. Já era um pouco mais das 9 horas da noite, chovendo muito, né? O pessoal não vai. Está transitando muito na rua. Aí o senhor da casa, ele perguntou, né, sobre o que eu ia fazer. Aí eu disse, eu quero tirar minha moto daqui, né, e eu quero ir pra casa. Eu moro num próximo bairro e eu quero ir pra casa. Aí foi então que ele disse, olha, eu posso colocar sua moto ali. Era uma calçada alta, num ponto mais à frente que não estava alagado. Então eu pedi a ele, por favor, né, e agradeci. Aí ele foi lá, eu pisei naquela água toda. Eu tava de bota, aquelas botas para usar na chuva. A bota encheu de água dentro. E eu fiquei preocupada. E aí, eu acho que eu não vou ligar a moto não. E eu pensando o que eu ia resolver, pra quem que eu ia ligar, como é que ia ser. E eu pensando, meu Deus, mais uma questão pra resolver. Mas aí, esse senhor tinha uma barbearia do outro lado da rua. Ele chamou o rapaz e o rapaz disse, olha, moça, você pode ligar sua moto. Liguei. Cadê? Liguei. Tá bom. Liguei a moto e a moto ligou tranquilamente. Ela tava desligada mesmo na chave, né? Liguei na chave, as luzes dela acendeu normalmente. E eu dei partida. Aí ele disse, olha, esquenta a moto, porque a água que tiver dentro do escape vai ferver
e vai evaporar. Aí eu, tá bom. Aí ele voltou lá pro serviço dele. E eu liguei a moto e tudo mais, deixei ela ligada lá, fiquei acelerando um pouquinho pra ver se esquentava mais rápido. A parte onde eu tava era coberta, né? E tava chovendo muito, muito, muito mesmo. Depois que ela deu uma esquentada, aí o barbeiro falou lá do outro lado da rua, ó, desliga ela um pouquinho. Eu desliguei. Continuei, dei um tempo, né? Acho que uns 2, 3 minutos. Estava chovendo muito, assim, que não dava nem tempo da água escorrer direito pela rua. Que parecia que já estava formando um alagamento, mas não tava, né? Mas tanta chuva que a água não tinha como correr na mesma velocidade, né? Para ir embora. Então, depois eu liguei a moto de novo, desliguei, liguei de novo. E fiquei procurando um lugar para descer da calçada. Desci e fui embora para casa. Pense no susto, gente. Eu pensei que ia ter mais um problema para resolver com a minha moto. E para quem já tem ouvido falar de que quando entra água é um problemaço, é uma coisa séria, pode ficar caro para resolver, é complicado quando a pessoa entra numa situação dessa. Por que eu me arrisquei? Por que eu entrei nessa situação, né? Felizmente, quando eu vi a entrada que estava alagada da rua que eu ia entrar, seria a rua que iria me direcionar para o meu bairro. E eu achei que eu nunca tinha visto tão assim, daquele jeito. E eu pensei, olha, eu acho que não tá muito fundo, acho que dá pra ir. E eu tive que pensar rápido porque eu tava bem numa pista, e nessa pista ali não pode encostar, não tem como encostar. Tinha carro vindo atrás, o carro já tinha buzinado pra eu decidir logo. Então eu pensei, bom, vamos arriscar, né? Já estava tarde, já era mais de 9 horas da noite. Eu tava querendo chegar em casa. Parecia o fim do mundo de chuva. E eu pensei, ó, se tá assim vai piorar, né? Tenho que resolver isso. Dei uma paradinha aqui. Sentada aqui nesse pneu reciclado. Mas não vale a pena, gente. Não vale a pena você estar se arriscando. Se tiver chovendo muito, se você mora em áreas que tem muito rio, né? O bairro que eu estava, ele tem um rio. É um bairro bem baixo, né? Tem umas partes baixas. Aquela parte que eu passei, que eu contei aqui, não é uma parte que costuma alagar com frequência. Eu já passei por lá outras vezes. Alguns outros trechos desse bairro estava alagado e nesse local não. Por isso que eu achei estranho. Mas assim, não vale a pena. O compromisso que você tinha dá pra repor depois, né? As outras coisas vão se resolvendo. É melhor do que ter mais um problema pra resolver, algo que vai custar caro, né? Olha o cachorrinho. Então, como é que tá o nosso plano de hoje? Hoje eu tô correndo, dando as voltas, né? Aqui no local. E a cada volta que eu dou, eu tô correndo 30 segundos. Pra quem tá acompanhando desde os primeiros vídeos dessa série, lá no primeiro eu só caminhei. No segundo dia eu caminhei dando uma volta, e a cada uma volta que eu dava era 10 segundos de corrida.
No terceiro dia, cada volta que eu dava era 20 segundos de corrida. Hoje é o quarto dia. Então cada volta que eu dou, como vocês já devem ter entendido a sequência, eu dou 30 segundos de corrida. Eu já nem sei mais quantas voltas eu dei aqui conversando com vocês e quantas corridas estavam alternadas com ela. Mas é esse meu plano de hoje, tá? O Strava disse que eu corri pouco mais de 2 km. E que eu estou... Corri não, né? Caminhei e corri. Disse também que eu estou aqui há um pouco menos de 30 minutos. Alternando com a caminhada e corrida, eu faço calistenia, né? Pra quem não... Mas a calistenia é para iniciantes, tá? Eu tive que recomeçar, eu uso um aplicativo. Vou colocar a logo dele aqui. Posso deixar o link do site deles na descrição. Para quem tiver interesse, é um aplicativo muito bom. Eu tive que reiniciar, porque eu passei muito tempo sem fazer a calistenia. Então vou dar mais uma volta e vou pra casa. Tchau, gente.